Olá, réis mortais. Bora pra parte 4, né? Curando, né? Curando, saindo da depressão, né? A depressão, ela tem cura. Ela tem cura, eu digo pra você, tem. A cura dela é Jesus. Olha, uma coisa muito interessante que eu achei aqui no artigo é reconheça a ajuda de um profissional. A Bíblia apoia o cuidado integrado. Em Eclesiastes 38, 1 e 15, o texto bíblico incentiva a recorrer ao médico e aos remédios, pois eles também foram criados por Deus para trazer cura e alívio, né? Claro, a gente tem que buscar um apoio espiritual. No meu caso, a minha fé sempre foi toda direcionada a Deus. Sempre a Deus. E sempre vai ser, né? Eu nunca vou me prostrar diante de outro Deus. Eu nunca vou ir em mesinha branca e qualquer outro tipo de religião, porque eu não acredito nisso. E é um direito que eu tenho, né? Se você se sentir ofendido, eu peço desculpa, mas é um direito que eu tenho. Eu não acredito. Eu acredito só no cristianismo. Em Jesus Cristo, Deus o Criador. Essa é a minha fé. E aí você tem que respeitar, assim como eu respeito a sua. Deixo você ir lá cultuar quem você quer cultuar, e eu tenho que prestar o meu culto racional a Deus e a minha fé, eu acredito nisso. Então eu não vou buscar outras coisas. Mas temos os médicos, né? A medicina, ela é muito importante, né? Eu não vou, eu tava contando o testemunho aí de 2024, mas foi muito importante para mim também o tratamento clínico, né? No começo a minha família ficou um pouco relutante quando eu falei mesmo que era depressão, porque eu fui o primeiro a aceitar isso. Eu aceitei logo o diagnóstico, né? Na verdade, Deus já tinha me revelado o diagnóstico antes, aí eu já tinha feito uma pesquisa, eu já tinha identificado os sintomas, e aí quando o médico carimbou, decretou ali mesmo, deu o diagnóstico assim, eu já tinha aceitado, eu já tinha me conformado, tava com depressão, tava com ansiedade, tava com síndrome do pânico, tava, e aí só foi piorando. Eu aceitei. Geralmente quando a gente aceita, quando a gente fala, tem que aceitar, que aí começa o processo da cura. No meu caso, a minha aceitação foi me afundando mais. Mas, por um lado, foi bom. Porque quanto mais eu desci, mais consciente eu fui ficando. E Deus foi me trazendo mais pra realidade do mundo. Porque eu vivia num mundinho de ilusão, né, gente? Achando que todo mundo era meu amigo, trazendo todo mundo pra minha casa, o povo me roubando dentro da minha casa, me xingando e falando um monte de coisa, sabe? Dentro da minha própria casa, tá? Roubando as coisas aqui, me traindo, me enganando, mentindo, tudo isso. Então, foi trazendo um pouco pra essa realidade. A Bíblia vai falar, não seja bonzinho demais, porque isso vai te levar à ruína, tá? Não seja bom demais. Eu fui bom demais com as pessoas. E isso aí me causou, me levou à ruína. Eu lembro que a última vez que eu encontrei com uma pessoa, eu encontrei esporadicamente, aí eu tinha encontrado com meu tio, com umas outras pessoas, num lugar lá em Santa Terezinha, e a pessoa me deixou constrangida em algum momento lá. Falou que eu tava muito repetitivo, que eu tava contando muita coisa da minha vida, que eu tava falando. E assim, eu já ia sair, a pessoa que me convidou pra sair, eu ainda fui assim, fazer um favor pra ela. Cheguei lá, aí a pessoa achou que eu tinha ido embora a hora que ela queria, sabe? E aí eu fui vendo, falei assim, eu não quero sair com esse tipo de gente. Gente que me constrange, que me humilha, que me deixa desconfortável perto de outras pessoas, não quero. Mas isso veio através do passando pelo momento da depressão. Se fosse um Michael bonzinho lá atrás, não ia falar nada. E a depressão me trouxe um choque, foi um choque de realidade pra mim, pra ver como o mundo é mau, como as pessoas são perversas, como elas são ordinárias, como elas são safadas, elas são usadas, o próprio Satanás usa elas, sabe? Assim, eu fico com pena delas porque elas são marionetes na mão de Satanás. Satanás pinta e borda com elas, sabe? E elas não percebem tudo isso. Mas a depressão trouxe esse amadurecimento pra mim. Por um lado foi bom. Esse deserto. Gente, o deserto, a provação, a dificuldade, sempre vai ter um propósito pra você passar por ela. Qualquer dificuldade que você tenha. Tá enfrentando desemprego? Deus tem um propósito pra isso. Ele tem um ensinamento pra você através disso, sabe? Tá passando pela enfermidade? Deus quer te dizer alguma coisa com isso, Ele quer te ensinar, Ele quer te provar alguma coisa com isso, entendeu? E eu, por algum determinado momento, eu ficava questionando, ai, por que Deus? Por que comigo? Ai, Senhor, eu não aguento mais, porque acho tão injusto. Aí, passando por um momento depois da minha aceitação, quando eu já tava lá no fundo do poço, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar questionando a Deus o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, e perguntar, para quê? Qual que é o intuito disso? E aí hoje Deus me fez, eu fico pensando assim, que Deus me fez, né? Uma pessoa mais lúcida, mais consciente das pessoas.
de como o mundo gosta de usar a gente, de como o mundo gosta de bagunçar a gente. Satanás não vale nada, ele é muito do ordinário, né? Ele é muito do ordinário. Nem como as pessoas são frias, são calculistas, sabe? São falsas, são cruéis, elas são impiedosas. Elas vão usar o teu corpo, elas vão gastar tudo do teu bolso, elas vão te difamar. E na hora que a bomba estoura, que a casa cai, elas vão colocar você pra apanhar. É você pra levar uma bala de revólver. Que ontem muita gente safada assim que tentou fazer isso comigo. E se eu não tivesse a minha fé em Deus, se eu não acreditasse no Senhor, eu não estaria aqui. E não por culpa minha, porque se eu tivesse procurado isso, porque eu acho que quando a gente procura, a gente não pode reclamar. Mas eu nunca procurei, eu sempre procurei fazer o bem e ajudar as pessoas. E toda pessoa que eu fui fazer o bem, ela só me retribuiu com o mal. Por isso que hoje, quando eu vou ajudar as pessoas, eu já nem espero nada e falo assim, se eu tiver na pior algum dia, eu prefiro morrer de fome, mas pedindo ajuda somente a Deus, do que pedir qualquer coisa para esse tipo de gente, porque Deus é sempre que me ajudou e eu acho que também que Deus nem permitiria isso, né? Mas a depressão foi uma escola para mim, foi uma escola para não deixar as pessoas me usar, para não deixar Satanás me barbarizar igual barbarizou, né? Deus foi trazendo tudo isso, todo esse entendimento para mim, tudo isso. E eu me tornei 3 pessoas. Eu me tornei o Michael antes da depressão, o Michael vivendo a depressão, porque ali eu fui vivendo um momento sozinho, isolado. Eu fui vivendo um momento comigo mesmo foi bom para mim me descobrir, para mim saber o que eu gosto, aquilo que me incomoda. E agora, quando algo me incomoda, eu tinha muito isso de guardar muitas coisas que me incomodavam e não falar com as pessoas, né? Mas agora não. Se eu tô sentado em algum lugar, a pessoa falou uma coisa comigo que eu não gostei, eu já vou lá e falo, olha, eu não gostei disso, fulano, tá? E é isso, e aquilo. Então, para não ficar acumulando, para que isso não aconteça. O próximo tópico que a gente vai falar aqui em relação a isso, né? Nós falamos sobre a ajuda dos médicos. Foi muito importante, tá? Os remédios bagunçaram um pouquinho a minha cabeça no começo, porque você vai tomando muito remédio, né? Então você vai ficando muito confuso, eu fui ficando desorientado. Tive um momento da minha vida que eu fiquei bipolar, né? Uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal, uma hora eu tava alegre, outra hora eu tava triste, uma hora eu tava calmo, outra hora eu tava estressado. Então foi passando por tudo isso, né? Até a dosagem se ajustar lá. Hoje eu não tomo nada não, tá, gente? Já me curei da depressão, não tomo nada. Não tô precisando de nada, graças a Deus. Tenho acordado feliz, olha só, esse sorriso, gente, não conseguia sorrir. E uma das coisas que eu tinha que eu tenho mais bonito, assim, que o povo falava, nosso sorriso lindo. É um sorriso lindo, né? Não sei se é tão lindo assim, mas é um sorriso lindo. Ainda tem que arrumar umas coisinhas aqui na minha boca, né? Porque os remédios, na época que eu tomava, enfraqueceram muito os meus dentes. Mas, falando o povo fala que eu sou sorriso lindo. Então, a ajuda de um profissional, gente, é bem importante, tá? Você procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Eu fiz terapia, faço terapia ainda, Não tomo remédio, mas eu faço terapia. Continuo fazendo a minha terapia ali, que ajuda bastante a resolver. A terapia foi me ajudando a solucionar problemas, como a questão do abuso que eu tive, o abuso infantil, como a questão do trabalho, a questão mesmo das frustrações com as amizades, tudo isso também foi um processo que os profissionais, né, que nós temos aqui na Terra ajudou. Então foi muito importante eu tomar o remédio, fazer o tratamento direitinho, sabe? Seguir tudo ali. E principalmente o tratamento espiritual, tá, gente? Um conciliado com o outro. O tratamento tem com os médicos terrenos e o tratamento com o médico dos médicos, que é Jesus, que é esse que pode curar. A médica mesmo falava que não era o remédio que ia curar minha depressão, não. Que não era o remédio. O remédio ia amenizar o problema. Mas que a cura não era os remédios. A médica falou isso comigo, a minha psiquiatra. Ela falou. E realmente, eu vi que quem curou essa depressão foi Jesus. No próximo tópico, nós vamos falar sobre acolha seus sentimentos, tá? Então você acompanha aí, acho que é a parte 5, né? E é isso.